Neste vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas de leitura. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo eu vou compartilhar diversas dicas de leitura para que você ganhe esse hábito e comece a ler e aprender cada vez mais. Vou confessar que no início este livro desse tamanho assim não me atraiu muito, mas o título foi impactante, né? Eu olhei para o título e achei legal, né? Olhei por cima o conteúdo dele e achei legal. O próprio autor diz que você não precisa ler o livro do início ao fim, né? Ele não tem uma história, ele não tem uma sequência lógica que você deve ler e ele também não tem uma frequência que você deve ler toda semana ou todo dia ou em tanto tempo. Então eu fui lendo ele conforme a minha necessidade, fui lendo ele e fui gostando cada vez mais e estou quase finalizando ele e achei muito legal. O livro está separado em 3 tipos de pessoas. Ele é um entrevistador, um repórter, um escritor, né, que entrevistou diversas pessoas e colocou essas entrevistas aqui nesse livro. Ele faz diversas perguntas muito inteligentes e ele entrevistou então várias pessoas e primeiro ele separou assim as pessoas. Então no começo tem as pessoas saudáveis, então ali vai ter várias dicas para você de alimentação, de exercício físico. Depois ele colocou as pessoas ricas, então vão ter várias dicas de investimento, de carreira, né, dicas de empreendedorismo. E por fim tem as pessoas inteligentes, inclusive tem um brasileiro aqui no final, o Paulo Coelho. E aí as pessoas inteligentes vão fazer você refletir bastante. A última parte, que fala das pessoas inteligentes, é uma leitura que você deve fazer e dar uma parada para refletir, porque é uma leitura muito produtiva, muito enriquecedora. Bom, e como que eu fui me aprofundando nessa leitura? Uma coisa importante para que você comece a pensar. Sempre que você estiver fazendo uma coisa que você quer que termine logo, tipo assim, quero terminar logo isso aqui, é bom você parar e refletir um pouco e perceber se isso que você está fazendo realmente está lhe trazendo algum benefício, realmente está lhe ajudando. Então tudo que tu for fazer, tenta pensar se tu quer que aquilo ali logo termine. Se tu quer que logo termine, de repente isso que tu está te fazendo não é uma coisa boa. Então tenta mudar esse paradigma que você tem, né, de querer fazer tudo rápido e tenta aproveitar a jornada do meio das suas tarefas. Eu considero que essa é uma dica fundamental para que você torne o seu dia a dia mais agradável. Outra coisa importante, se você quer ler, é importante que você não esteja nem com sono, nem cansado e nem com fome. Porque uma coisa que acontece quando você começa a ler, o seu cérebro, isso é científico, né? Ele tenta proteger você. Porque quando você lê, você gasta muita energia. Então o que o seu cérebro vai fazer? Vai fazer com que você tente parar de ler. Então tenta, quando for ler, não estar cansado, nem com sono, nem com fome, para que você consiga fazer uma leitura produtiva, certo? E outro detalhe importante, quando você começa a ler, o seu cérebro, ele tenta imaginar aquelas coisas. Como você não está enxergando nenhum desenho, nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhuma figura, o seu cérebro tenta criar essas imagens para você. E isso faz com que o seu cérebro saia da zona de estagnação. O seu cérebro começa a se exercitar. É como você exercita um músculo, né? Quando você faz leituras, o seu cérebro, né, que é um músculo, está se exercitando, está gastando energia e ele está também crescendo. E quando você faz isso, você está crescendo, o seu cérebro está criando novas conexões, o seu cérebro está se preparando para enfrentar outros desafios. Então isso é uma coisa que acontece quando você lê. Então esteja preparado para que isso aconteça. Quando você perceber que está aprendendo coisas novas, está saindo da sua zona de estagnação, você vai ter um grande motivo para continuar a sua leitura, porque assim ela vai estar sendo proveitosa para o seu crescimento. Agora outro detalhe sobre o autor do livro. Se você procurar por obras deste autor, né, que ele é repórter, entrevistador e escritor, se você procurar por obras deste autor, do Tim Ferriss ou Timothy Ferriss, você vai encontrar diversas obras. As duas mais famosas é Trabalhe 4 horas por semana e Ferramentas dos Titãs. Eu comparei estas duas obras nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente percebe que nos Estados Unidos eles buscam muito mais por este livro aqui.
Pode ser que é porque a maioria das celebridades do livro são americanas. Isso é um fato, pode ser. Mas o fato é que os americanos, eu não conheço os Estados Unidos ainda, e também não conheço muito os hábitos dos americanos, mas eu estou estudando isso, e os americanos, eles não se intimidam com grandes desafios. Então quando você olha para um livro assim, você se intimida, é muito grande, mas tenta ter esse paradigma na sua cabeça de que ele é muito grande, mas eu posso dar o primeiro passo, eu posso começar. E é isso que os americanos têm na cabeça. Nada para eles é tão impossível assim. É por isso que eles têm uma prosperidade e um crescimento tão impressionante. Então eu aconselho você a mudar esse paradigma de achar que as coisas no começo são muito difíceis. Nada é tão difícil que não pode ser dado o primeiro passo. Então tenha esse paradigma na sua cabeça de querer sempre dar o primeiro passo, de se manter firme nessa jornada e chegar até o fim sempre com esse mesmo espírito de força. Essa é uma dica importante. Certamente no Brasil tem bastante celebridades, assim como tem nos Estados Unidos. Provavelmente a gente conseguiria fazer um livro só com celebridades ou só com titãs brasileiros, né? Não estou falando que no Brasil não tem titãs também, é claro que tem. Tem vários exemplos que a gente pode se espelhar e aprender com eles, né? Eu acho que isso é super importante eu deixar claro no vídeo. Eu não estou falando que só tem celebridades nos Estados Unidos. No Brasil também tem, e a gente poderia fazer um livro só com estas celebridades e certamente seria um livro muito bom que ia ajudar muita e muita gente. De uma forma resumida, então, as dicas que eu trago faça leituras quando você não estiver cansado, nem com fome, nem com sono. Comece a fazer leituras em períodos de 20 a 30 minutos, períodos curtos, para que você vá se acostumando ao longo do tempo. E sempre dê a importância para tudo aquilo que você está lendo. Muitas vezes você vai ler um conceito muito simples, muito básico, mas que é muito importante e você às vezes esquece. Então cada coisa pequena e simples que a gente aprende, a gente deve incorporar e aí sim a gente vai conseguir dar valor para aquelas coisas que a gente está lendo. Essas foram as dicas então de leitura para que você possa ler cada vez mais. Se você gostou dessas dicas, dá um curtir aqui embaixo, comente com seus colegas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.